Glória a Deus, nosso mestre divinal nos ensina a doutrina da sua graça santa. Louvado seja Deus. Irmãos, como sempre a gente fala, deixa eu passar para vocês aqui. Às vezes o irmão fala, irmão, mas é repetitivo, mas a gente não tem culto todo dia? Acessa outras pessoas. E aí a gente passa essas informações. Hoje fiz upgrade na internet, já coloquei um monitor maior, o áudio está melhor para vocês. Vocês lembram que era um microfone pequenininho. Agora a gente vai fazer o isolamento acústico, melhorar a iluminação. Estamos chegando lá. Então, você que sentir de contribuir, de ajudar, anota aí as nossas chaves do Pix e faça sua oferta, seu dízimo, como Deus puser no teu coração. E ainda tem a parte assistencial, né, irmã Sueli? Irmã Sueli precisa gravar um áudio aqui para falar para o povo dos atendimentos da obra da piedade. Eu tenho certeza que as ofertas da Irmandade vai ajudar nisso também, né, irmã Sueli? E o nome de Deus vai ser glorificado. Primeiro, o nosso e-mail, que é o contato@horadabenção.com.br. Contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 9 1488 3827. Esses dois são chaves do Pix. 011 9 1488 3827. Tá bom? Os irmãos vão ver que vai mudar essa parede aqui atrás, porque ela vai estar com isolamento, o áudio vai ficar melhor e o nome de Deus vai ser glorificado. Agência 1268, conta corrente 98 510 dígito 6 no Banco Itaú, vai ser em nome da Hora da Bênção, tá bom? E agora nós vamos em seguida para o site, depois para o aplicativo, e vai ser bacana que no aplicativo vai ficar áudio de palavra, de culto, 24 horas por dia, hino, louvor, vai ser muito legal. Mas a gente vai fazendo uma parte por vez, porque se quer abraçar o mundo, acaba não fazendo nada. Então vai ser um portal na internet, horadabenção.com.br, aguardem, vocês sabem que a gente faz, fica bem bacana, mas aí eu vou fazendo por partes, com calma, sem correria, para tudo que começar, terminar, tá bom? Então, ajuda a gente, em nome de Jesus, e o Senhor vai te retribuir com muitas bênçãos. Os dados estão aqui. Vamos orar para agradecer as ofertas? Deus maravilhoso, graça nós te damos, porque o Senhor tem abençoado o teu povo, que com amor tem contribuído para a tua obra. Abençoa a vida de cada um. Não deixa faltar o pão de cada dia. Não deixa faltar a tua paz. Não deixa faltar a tua providência. E recebe no céu as nossas ofertas. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Posso contar com vocês? Estamos juntos para fazer todos esses projetos? Manda um joinha aqui, ó, quem está junto da gente, para a gente realizar esses projetos, e o nome de Deus vai ser glorificado. Manda aqui um joinha, bora lá. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, onde diz a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando.
E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouviu acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Somente até aqui, queridos. Amém, Jesus. Deus Pai, traz a nós a luz da Tua palavra e fala com as nossas almas e enche o nosso coração de esperança. Nós cremos no extraordinário de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Prezado povo de Deus, todos vocês conhecem muito bem a história de Saulo, a história de Paulo. Quando o Senhor tem um propósito na vida de um homem, o Senhor, se preciso for, troca até o nome dele. Quando o Senhor tem uma obra, quando o Senhor tem um tratado, quando o Senhor tem um projeto, ele faz. Se os irmãos lembrarem de Abrão e de Saraí, que foram os pais de Isaac, lembra? Que ele foi, apareceu o anjo debaixo do carvalhal, depois ele levou o menino para ser sacrificado, que foi chamado pai da fé, Abraão. Ele se chamava Abrão e ela Saraí. E aí o Senhor mudou o nome deles para Abraão e Sara, que é pai e mãe de grandes nações. Então, quando Deus tem um tratado, Deus tem um propósito, Deus muda o que precisar mudar. O Senhor mexe onde tiver que mexer, vai onde tiver que ir. Não existe limite, não existe empecilho, não existe dificuldade para o nosso Deus. Não existe o impossível. Deus não conhece o impossível, porque Ele é Deus. O impossível já se apresentou a ele e para ele de todas as maneiras possíveis. Na sua vida, o impossível já se apresentou. Mas o Senhor, o nosso Deus, o teu Deus, passou por ele sem nem perceber. Porque Ele é Deus, o impossível se desfaz diante do Senhor. E o Senhor te diz essa noite: o impossível para mim é nada. O que para você é impossível, para mim, diz o Senhor, é nada. Glória a Deus nas alturas. Qual era a maior birra, qual era a maior questão do apóstolo São Paulo? De todas, claro, além de defender a sua fé, além de defender aquilo, a crença que ele tinha. A fé, ela não é como uma matéria de uma escola, de uma faculdade, que você estuda, faz prova e pega um certificado de fé, né, um diploma de fé. E tudo que Saulo, até então, que depois Deus o chamou Paulo, tudo que ele conhecia, tudo que ele tinha visto referente ao divino, referente a Deus, era o que a lei ensinava. Mas a lei, como nós sabemos, foi impotente para salvar. Porque não tem como salvar sem misericórdia, sem amor, sem perdão. E a lei não tinha isso. A lei de Pantaleão, olho por olho, dente por dente. Matou, mata também. Roubou, tira dele também. E de repente aparece um homem indouto, filho de pessoas relativamente simples, e começa a pregar, e começa a andar na contramão daquilo que a sociedade daquele tempo, então, compreendia e entendia por fé. Se os irmãos se lembrarem de Zacarias, pai de João, primo de Jesus, quando o anjo apareceu para ele dizendo que Isabel teria um filho, ele ficou mudo, porque eles não havia visão manifesta. As pessoas não tinham acesso à informação, não tinham um acesso cultural. Então eles acreditavam ou no mito, ou naquilo que contavam na mitologia grega
lá no poeta Rapsodo, que era o que contava uma história, e todos eles acreditavam, porque não tinha quem contestasse. Glória ao nome do Senhor. 2% da população só tinha acesso à leitura. Então, um homem que nem Paulo era um semideus. Então, de repente, ele viu tudo aquilo que ele conquistou, intelectualmente falando, materialmente. Ele viu tudo aquilo que ele lutou para adquirir, todo aquele conhecimento, e por consequência a honra advinda daquele conhecimento, ele viu tudo aquilo cair por terra. E esse Paulo, esse Saulo, de maneira que o Senhor até trocou o seu nome justamente por isso, esse Saulo com quem o Senhor encontrou, não era um Saulo preocupado com a salvação, não era um Saulo preocupado com a religião, seja ela em qual grau for, ou, enfim, da maneira que ela estava implantada naquela sociedade. Esse Saulo era o homem que queria defender o seu ego, queria defender a sua honra. Ele não queria dividir tudo aquilo que ele havia conquistado através da letra com um homem qualquer, um filho de um carpinteiro, que pregava tudo o contrário. A letra mata, o espírito vivifica. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Era uma confusão sem tamanho. E havia interesses de outras pessoas, tanto quanto Paulo, de acabar com Jesus, o sacerdócio e tantos outros, que manipulavam a sociedade, a política, o comércio, o dinheiro, tudo. Porque a religião tem esse poder. A religião consegue arrancar dinheiro de quem quer que seja. Irmão, você, irmã, está lutando com uma força que é muito maior do que você. Mas o Senhor te diz, não é maior do que eu. Glória ao nome do Senhor. Pode ser mais rico que você, mas não é mais forte do que eu. Pode ser mais inteligente que você, mas não é mais forte do que eu, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos vejam o encontro de Ananias e Paulo. Um discípulo ficava escondido lá pelas cavernas lá. Já escondido porque sabia que haviam já esses perseguidores, esses opressores dessa nova vertente, dessa fé que estava nascendo através da graça de Jesus. Um doutor na lei, um homem poderoso, tinha carta dos sacerdotes para que se ele encontrasse alguém, inclusive Ananias era para levar preso. De repente, ele estava sendo curado por aquele a quem ele perseguia e batizado por ele também. Irmão, o inimigo da tua alma pode sair por um caminho contra ti, mas ele vai fugir por 7, no nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor, quando tem um plano na nossa vida, pode juntar o inferno inteiro onde ele quiser, irmão. Ninguém destrói o plano de Deus na vida da igreja, irmãos. Ninguém destrói a promessa de Deus, ninguém destrói a palavra de Deus, ninguém destrói aquilo que Deus já determinou, irmãos. Glória a Deus nas alturas. Quando tem uma oração, quando tem uma palavra, quando tem uma cobertura espiritual da própria pessoa, de uma mãe, de um pai, enfim, de um irmão, e da palavra acima de tudo, ninguém destrói coisa nenhuma. Ninguém desfaz coisa nenhuma. Você está preocupado, preocupada, porque dizendo, Senhor, eu não tenho a mesma qualificação que aquele. Senhor, eu não tenho a mesma condição que aquele outro. Quem tem Deus tem tudo, irmão. Dá glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos devem se lembrar, em algum momento eu contei esse testemunho, mas Deus traz avante para contar, do irmãozinho que foi fazer um processo aqui de Americanópolis, de Paraisópolis, da favela ali, foi fazer um processo seletivo numa multinacional da Coca-Cola. Olha só, irmão. Olha que situação. E eles tinham um plano de pegar pessoas da comunidade, enfim, um plano de inclusão na empresa, e ele foi selecionado. Então eles já sabiam que ele era um menino pobre. Mas tinha um requisito, tinha que ir de terno. Era uma semana de teste. E ele só tinha um terno, que era para congregar, tocar o violininho dele. E ele foi. E a mãe dele passava com todo o esmero, passava com todo o cuidado. Glória ao nome do Senhor. E às vezes as lágrimas dela caíam no paletózinho, na calça, dizendo, Senhor, como que esse menino formou aqui, ó, fez o ensino médio, o ensino fundamental aqui nessas escolas, só Deus para ter misericórdia. Segunda, terça, quarta, com a mesma roupinha, quinta, sexta, foi até o sábado.
Domingo de manhã ele acordou, pegou o instrumentinho dele e foi para a reunião de jovem menor. Quando deu umas 10 horas da manhã, ligaram na casinha deles, no telefone deles. Tá, no celular da mãe, ele não tinha telefone. Eu queria falar com fulano de tal, falar, não está, ele saiu, foi à igreja. Quem fala? É a mãe dele? É a mãe dele. Olha, irmão, num domingo, hein? Ah, pois não. Eu queria falar com a senhora mesmo, então. Ela falou, pois não, posso falar? Pode falar. Pode falar. Nós temos um plano de inclusão aqui na empresa de pessoas da comunidade. E eu queria confirmar com a senhora se seu filho é mesmo da comunidade. Vocês moram onde? Moramos em Paraisópolis aqui. Minha casinha é uma palafita aqui em cima do rio, do córrego. A senhora tem certeza do que a senhora está falando? Tenho certeza, minha senhora. Se vocês quiserem vir me visitar agora, eu estou aqui. Mas por que essa pergunta? Falou, não, porque nós estamos aqui todos intrigados. Ela falou, por quê? Porque cada dia da semana, o seu filho veio com um terno italiano, com corte, a coisa mais linda, um diferente do outro. E nós pensamos, uma pessoa da comunidade não tem dinheiro para comprar um terno desse. Glória ao nome do Senhor! Eram as lágrimas da irmã, que cada dia fazia o terno ficar de um jeito. Irmão, Alamaia, tem promessa de Deus na tua vida, irmã. Tem promessa de Deus na tua vida, servo de Deus. Tem o dedo de Deus apontado para você. Tem o Senhor cuidando dos teus sonhos, cuidando dos teus projetos. Deixa o diabo revirar no inferno. O que é teu já está preparado, irmão. O que é teu já está preparado, irmã. Ele é mais bonito, ele é mais inteligente, ele pode ser mais tudo. Mas o plano de Deus é contigo. A obra de Deus é contigo, é na tua vida, é para você a promessa. E Paulo, irmãos, encontrou com alguém maior que ele. De repente, ele se viu diante de algo que ele nunca tinha visto, um resplendor de luz que apareceu diante dele no caminho. A primeira coisa que Deus fez foi derrubar ele do cavalo. Mostrar para você como é que as coisas funcionam aqui comigo. E ele então ficou cego. E aquele que mandava, que falava, que fazia, que prendia, que açoitava, que matava, passou a ser guiado pela mão. Vai para cá, vai para lá, vai. Vem, vem, fica, senta, levanta, levanta. Irmão, Deus tem as suas maneiras de quebrar o homem no meio. E o Senhor te diz, o que precisar quebrar, eu vou quebrar. O que precisar torcer, eu vou torcer. Mas a tua bênção vai cantar na porta da tua casa. Bendito é o nome santo do Senhor, irmãos. E ele então, como nós lemos aqui, o Senhor falou com ele face a face e disse para ele, duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Irmã, irmão, você está buscando a palavra por alguém, minha irmã, por um filho, por uma filha, você fica bem tranquilo, porque ele e ela pertencem ao Senhor. E aquele que está preso no Senhor, demônio nenhum carrega, irmão. Não tenha medo, não tenha preocupação. O que é de Deus, Satanás nenhum carrega. E aquele homem que era o perseguidor, passou a ser o perseguido. Olha como Deus muda. Como Deus inverte as posições. Você hoje está de baixo, olhando para cima, vendo o teu inimigo exaltado sobre a tua cabeça. Como o salmista disse, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. No Salmo 13, Davi escreveu, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Davi preocupava-se que o adversário, irmãos, prevalecesse contra ele. Mas o Senhor está mandando a sua palavra essa noite para falar com a nossa alma e te diz, você fica bem tranquilo, porque eu vou fazer a roda girar. Glória ao nome do Senhor. Eu vou fazer a roda girar e vou inverter as posições. Vou tirar você de baixo e vou colocar você em cima. E aí cumprir-se-á o que diz a palavra do profeta Isaías. E estará só por cabeça e não por cauda, só por cima e não por baixo. Mas há um processo. Hoje você está como Paulo, sendo guiado pela mão. Mas o Senhor vai trazer a sua libertação. E você não está enxergando o trabalhar de Deus, mas o Senhor vai fazer sair dos teus olhos essas escamas. E você então compreenderá que é o Senhor trabalhando na tua vida. Você então compreenderá que é o Senhor fazendo a sua obra na sua vida. Bendito é o nome santo do Senhor, amados e queridos irmãos. E esse homem passou toda sorte de males.
Tanto que Paulo morreu numa masmorra romana, decapitado, sozinho, com frio, com fome. Mas foi fiel ao Senhor até o fim. Deus te diz, prepara-te muito bem, porque o meu anjo, Ida Yamuia, vai passar na tua casa, o meu anjo vai visitar a tua vida, e o Senhor vem avisando, eu quero a lamparina acesa, eu quero a casa em ordem, porque eu vou passar aí, diz o Senhor. Posso passar aí? Te pergunta Deus. Posso ir até tua casa? Posso ir visitar o teu coração? Vou fazer uma revista aí. Se tiver tudo certo, eu te dou uma medalha de vitória. Se tiver tudo no lugar, eu exalto a tua cabeça, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então dá glória a Deus, irmão. Porque aquele que te persegue será perseguido pelo Senhor agora. Aquele que anda atrás de você querendo o teu mal, o Senhor te diz agora, eu vou encontrar com ele. Aquele que quer a tua derrota, agora diz o Senhor, eu vou encontrar com ele, eu vou encontrar com ela. Aquele que quer tirar a tua bênção, aquele que quer tirar a tua paz, aquele que quer destruir a tua família, a tua casa, eu vou ter um encontro com ele. Muitos vão num terreiro de feitiçaria, outros fazem um trabalho numa cachoeira, numa encruzilhada, num cemitério. Nós não precisamos de nada disso. O Senhor é guarda fiel do seu povo. Você orar muito bem, fortalece a tua fé. Mas ainda que você não fale nada, Deus vê tudo. O Senhor te diz, minha é a vingança. Ninguém mexe com o meu povo e fica impune. Os irmãos lembram o que aconteceu com os carros de Faraó e com os egípcios? Andaram dificultosamente, foram engolidos pelo mar, porque aquele que é de Deus também tem a proteção de Deus. A permissão de Deus não vai além da proteção de Deus. E o Senhor te diz, eu estou te acompanhando com os olhos fitados em você. Onde você vai, eu estou te olhando. Meus olhos não te perdem por um segundo da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Até o teu sono tem sido velado pelo teu Deus. O Senhor manda um anjo e vai lá na beira da cama dela, na cama dele, e fica ali do lado, para o adversário não ir atormentar os sonhos dela, os sonhos dele. E o Senhor te diz, receba a minha paz eu te dou. Para que você sinta-se abraçado pelo teu Senhor, para que você sinta-se abraçada pelo teu Senhor. Então não te inquietes por ninguém. Não tenha medo por causa de perseguição nenhuma. Não tenha medo por causa de calúnia nenhuma. Nenhuma arma preparada contra ti vai prosperar. Ninguém que se levantar contra ti vai ficar de pé. Ninguém que erguer a mão contra ti vai poder encostar a mão em você. Para chegar em você, tem que passar pela palavra de Deus. E quem passa pela palavra, irmão? Quem passa por essa torre forte que é a palavra? Quem passa por essa proteção divina? Então o Senhor te diz por essa palavra, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, dá glória a Deus aí de toda a tua alma, todo o teu ser, porque o Senhor vem te dizer, eu venho aqui para te avisar, que eu já achei o endereço do teu perseguidor, que eu já sei exatamente o que ele está fazendo, que eu sei exatamente quais são os planos do diabo para a tua vida. Hoje está rasgado, hoje está aniquilado, assim como rasgamos, irmãos, um pedaço de papel qualquer, está, irmãos queridos, anulado, acabado, picado, destruído, todo o plano do diabo contra a tua vida. Dá glória a Deus. O Senhor diz por essa palavra, eu estou repreendendo agora o inferno. Cala-te, Satanás, em nome de Jesus. Cala-te agora, demônio. Cala-te agora, obra de feitiçaria. Sai daí, demônio, da vida dessa mulher. Sai da vida desse homem, em nome de Jesus. Tem promessa de Deus nessa vida. E aquele que tem promessa de Deus, o demônio não mata, o adversário não trava nada, irmãos. Então vai em paz para a tua casa. Glorifica, exalta o nome do Senhor Jesus. Exalta a Deus de toda a tua alma. Exalta o Senhor de todo o teu ser. E permita, Deus, que você sinta essa graça, que você sinta essa virtude, que você sinta esse amor sendo derramado sobre a tua vida. Vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, mas a porta que Deus abre ninguém fecha. Se o teu chefe está perseguindo, se ele não se emendar, eu arranco ele. Se arrancar não der jeito, eu abro 7 palmos de terra. Mas a minha palavra se cumpre na vida da minha igreja. O meu povo não ficará envergonhado. O meu povo não ficará confundido, diz o Senhor.
porque eu zelo em cuidar da minha amada igreja, diz o teu Senhor. Então, amado irmão e irmã, guarda essa palavra no teu coração e dá glória a Deus. E profetiza hoje. Eu quero que cada um de vocês escreva 10 vezes aqui no comentário: a vitória é minha. Deus seja louvado. Amém, Jesus.